Olá, meus amores, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Estou eu aqui mais uma noite com vocês. Glórias ao Senhor. Temos que agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele tem dado a gente todos os dias, não é mesmo? Todos os dias Ele está aqui presente na minha vida, na sua vida, tenho certeza disso. Se você é uma pessoa de fé, se você é uma pessoa que ouve a voz da fé, que ouve a voz do Senhor nosso Deus, Ele está presente em todos os momentos na sua vida. Creia nisso. Creia que Deus é conosco. Ele é a nossa única esperança. Devemos nos apegar com Ele, sabe? Devemos nos apegar com Ele. Gente, tantas coisas terríveis têm acontecido por aí afora, né? Tantas coisas. Então, se a gente não se apegar com Deus, se a gente não se ligar nele, nossa, o que será de nossas vidas, né? O que vai ser da vida da gente? Nós precisamos nos apegar firmemente com esse Deus. Só Ele é a nossa única esperança. Só Ele pode nos dar a salvação que nós precisamos, né? A salvação vem da nossa fé, vem dos nossos arrependimentos, vem da obediência. Quando nós obedecemos ao Pai, quando nós procuramos seguir contritamente, né? A gente está com o coração contrito para com Deus, Ele com certeza nos levará à salvação. Nós vamos, no tempo destinado para cada um, vamos para o caminho da salvação, né? Que Deus, Ele vem para nos trazer a salvação. Não pensa que não está perto da volta de Deus, não, que está perto. Então se apegue em obediência à palavra do Altíssimo, tá? A palavra do Altíssimo está aqui na Bíblia, na nossa Bíblia, na sua Bíblia que você tem aí. Tenho certeza que você tem aí na sua Bíblia, na sua casa, né? Onde quer que você esteja, a palavra do Senhor. Quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós ouvimos a palavra, o profeta, o pastor, uma missionária, né? Um agente de Deus, uma pessoa que seja agente de Deus, né? A pessoa que se fortalece na palavra, quando nós ouvimos, Deus vem e nos aquebranta os nossos corações, nos fortalecendo cada vez mais para que a gente venha seguir na responsabilidade de estarmos na presença dele sempre. É responsabilidade nossa, principalmente nós evangelistas, nós que somos evangélicos, né? No modo geral, né? Eu falei evangelista, mas no modo geral, todos os evangélicos, né? Aqueles cristãos, né? Que buscam estar com Deus, é responsabilidade de cada um de nós construirmos, né? Construirmos essa fé, trazer, né? Para a gente o amor de Cristo e transbordar dele, buscando outras pessoas para estarem também na presença do Criador, tá bom? É bom que a gente faça isso, né? Na verdade, todos nós que somos pessoas que cremos, né, na palavra do Senhor, nós somos grandes sacerdotes, nós somos pessoas escolhidas pelo Senhor nosso Deus para seguirmos e levarmos a palavra do Senhor, né? Levarmos a palavra do Senhor para outras pessoas, para aqueles que estão perdidos. Tem muitas pessoas perdidas ainda, espalhadas por esse mundo afora. Pessoas que estão, assim, encantados, né? Encantados com as coisas do mundo. Tá certo que tem muitas coisas boas no mundo, sim, tem. Nós devemos aproveitar o melhor dessa terra, mas para aproveitar o melhor dessa terra, nós precisamos estar em comunhão com Cristo. Não adianta você querer aproveitar o melhor da terra pela força do seu braço, fazer as coisas sem a presença do Criador, que é Ele que nos traz a verdadeira paz, a verdadeira
prosperidade, né? Eu digo prosperidade não é só em dinheiro, não. Prosperidade de saúde, né? Você ter uma boa saúde, você ter uma família unida, você ter amigos verdadeiros, né? Pessoas que não são invejosas, que não gostam de ficar fofocando, falando da vida do outro, mas aquele que busca a palavra do Senhor e que leva a palavra para outros, para que venha se fortalecer, crescer na fé, no direcionamento do Altíssimo, né? Buscando sempre em finalidade, né? De, de trazer a pessoa para uma comunhão com Deus, né? Aceitar verdadeiramente ao Deus, esse Deus que nós conhecemos. Só Ele pode nos dar o fortalecimento e a capacidade que nós precisamos para a gente seguir em frente nessa vida, porque não está fácil. É necessário muita fé, se dedicar mesmo, se manter em santidade, buscar estar em oração, vigiando, né? Nós temos que vigiar muito, né? E pedir a Deus que nos proteja e nos guarde sempre. Às vezes tem pessoas que têm sonhos proféticos, que veem coisas e essas pessoas têm que alertar as outras, porque não são todos que veem, né, coisas espirituais que acontecem. Não são todos, são aqueles realmente escolhidos, né, que Deus escolhe para poder Ele mostrar as coisas e essa pessoa, o escolhido e a escolhida, alertar aqueles que estão dormindo na fé. Muitas pessoas dormindo na fé. Precisamos levantar a fé desse povo, mostrar que Deus existe, que a voz de Deus é a que prevalece, é a voz dele que tem que prevalecer, tá bom? Então vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo, né? O estudo, hoje eu venho falar do capítulo 2 do livro do profeta Ageu, né? Nós já ouvimos ontem, sabemos quem foi Ageu, sabemos que o nome dele significa feliz aniversário, é um nome festivo, né? Aprendemos algumas coisas quanto ao profeta. Sabemos que ele foi um profeta que escreveu, então, quanto esse ofício que ele teve, né? De escrever quanto os acontecimentos com ele no passado. Então, nós temos que colocar no nosso coração o desejo de obedecer, né, a tudo aquilo que a gente lê, né, que a gente vê, a gente tem que colocar no nosso coração o desejo de obedecer, refletir quanto aos acontecimentos passados e procurar obedecer, né, obedecer a Deus para que a gente possa agir, mas agir de forma certa, porque nós estamos obedecendo e Deus está vendo, porque Ele é justo em todo o tempo. Então, você novo que está chegando, se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todas. Não se esqueça que quando você se inscreve no canal, quando você se inscreve e você entende a mensagem, você deve compartilhar a mensagem e não pode esquecer, de dar um like nessa mãozinha, sim, dá um like na mãozinha para mostrar para o canal que você está presente, que você gosta do que você vê, para que o próprio YouTube leve essa mensagem para outras pessoas, para muitas pessoas por aí afora. É necessário a gente concluir a obra de Deus, né? Como nós vamos concluir a obra de Deus? Compartilhando, levando a mensagem. Eu trago a mensagem para vocês e vocês compartilham a mensagem para outras pessoas. Então, você está contribuindo, você está concluindo quanto à palavra do Senhor. Você está levando a mensagem, você está sendo também um evangelista, tá certo? Então, seja muito bem-vindo, você novo que está chegando, que Deus abençoe grandemente. E para dar início, então, vamos aqui ler, né? No final eu venho com a oração, eu vou ler então o segundo capítulo e depois venho com a explicação.
Então, preste atenção, seja uma pessoa focada, preste atenção, tá certo? Preste atenção mesmo, não se desvie daquilo que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês. É de grande importância o conhecimento da palavra do Senhor. Gente, nós estamos chegando aos últimos tempos. É necessário que prestemos atenção e busquemos estar cada vez mais com o Senhor, nosso Deus, tá? Muitas pessoas não acreditam. Às vezes, quando eu falo alguma coisa em relação a isso que está chegando, nós estamos chegando ao fim dos tempos, as pessoas não acreditam, umas riem de mim, né? Eu fui contar uma coisa interessante para alguém, para a pastora, vou falar a verdade. E ela ficou assim me olhando, né, com quem estava duvidando daquilo que eu estava dizendo. Mas eu não posso nem... É porque ela ficou assim, mostrando num semblante, assim, um sorriso, né? Assim como se, pô, será que é isso mesmo que ela está falando? Então, gente, as pessoas às vezes não crêem naquilo que a gente fala, não crê. Eu não estou aqui, não sou melhor que ninguém, eu estou aqui a cada dia, né, aprendendo, procuro estar na presença do Senhor, procuro me santificar, né? É porque assim, quando nós sentimos, né, que Deus faz com que a gente sinta que Ele está presente e que Ele quer que a gente faça tal coisa. E quando você sente isso, você tem que acreditar nisso verdadeiramente e procurar fazer aquilo que foi dito, né? Dito através da palavra, daquilo que Deus colocou no seu coração. Você entende o que eu falo? É complicado. Quando a gente vai falar alguma coisa, às vezes as pessoas não entendem, riem, zombam da gente. Não estou falando que a pastora fez isso não, em nome do Senhor Jesus, adoro a minha pastora. Ela é maravilhosa, ela é muito compreensiva e entende e o que a gente fala. Mas assim, as pessoas às vezes não entendem a nossa fala, né? Não entende a fala. Às vezes eu falo de um jeito um pouco diferente e as pessoas não entendem muito aquilo que eu estou querendo passar. Mas eu tenho pedido a Deus que Ele me dê sabedoria suficiente para me saber passar uma mensagem significativa, né? Para que a pessoa venha entender o que eu estou querendo passar. Você entende? Eu nem sei como dizer para vocês, mas eu sei que quando nós somos chamados, nós devemos cumprir o chamado, né? Nós devemos cumprir o chamado. Se você é chamado para uma determinada coisa, mesmo que você ache que você não tem capacidade para aquilo, peça a Deus para te dar capacidade. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, me dê capacidade, me mostre, me dê sabedoria nisso, assim, 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 para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor quer. E assim eu vou levando e Deus aos pouquinhos vai me mostrando as coisas. Você entende o que eu falo? Eu nem sei como dizer, mas eu creio que você está entendendo. Então vamos aqui para o que mais nos faz edificar, né? Eu vou ler então o capítulo e depois eu venho com uma explicação. Diz assim, ó, a glória do segundo templo. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zerubabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na primeira glória? E como vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote,
Esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não temas, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, daqui a pouco, farei farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. E aí diz mais assim, minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A repreensão, a promessa da bênção. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na orla das suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam: não. E disse Ageu: se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto tocar alguma dessas coisas, ficará imunda? E os sacerdotes responderam, dizendo: ficará imunda. Então respondeu Ageu, dizendo: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem, imundo é. Agora, pois, eu vos rogo, considerai isto, desde este dia em diante, antes que se lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. E aí diz mais assim, antes que sucedessem estas coisas, vinha alguém a um monte de grão, de 20 medidas, e havia somente 10. Quando vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, pois, vós rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai estas coisas. Porventura há alguma semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, e transtornarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos dos gentios, e transtornarei os carros e os que neles andam, e os cavalos e seus cavaleiros cairão, cada uma pela espada de seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e fartar-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Veja bem, gente, vamos aqui para a explicação que está na minha Bíblia, né? Não sei se você tem aí na sua, está aqui na Bíblia. Então, nós vimos que está falando quanto à glória do Senhor. E aí, no versículo de número 3, vem falando assim: quem há entre vós que tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Então, aqui, ele está fazendo uma comparação do primeiro templo com o segundo templo, né?
que teve o Templo de Salomão, né, que foi o primeiro templo, e depois eles começaram a construir a reconstrução para o segundo templo. E aí diz assim, ó, deixa eu ler aqui para vocês. Ao comparar o primeiro templo com o segundo, os judeus ficaram desanimados, porque este não tinha o esplendor e as riquezas do primeiro construído por Salomão. Deus sabia disso, mas, ao perguntar quem havia visto a glória da primeira casa, quis ouvir a resposta do povo. Sem conseguir enxergar com os olhos da fé, os judeus não criram que a glória de Deus viria de uma forma muito maior. Eles não entendiam que a glória divina não estava condicionada à beleza, não, ou à grandeza, né, física do templo, e sim à presença do próprio Deus. Quem vive em meio a reclamações, olhando para o passado, para o que foi ou para o que fez, desperdiça a oportunidade de ver a grandeza do Altíssimo na sua vida. Você entendeu isso aqui? É muito, muito forte, né? Então, quem vive em meio a reclamações, quem vive olhando para as coisas do passado, está desperdiçando a grandeza de Deus na vida dele. E aí também fala sobre, fala para a pessoa se esforçar, né? No versículo 4, ele vem falando assim, ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué. Então, quando ele está falando em esforçar-se aqui, ele está falando que o templo que aquela geração estava edificando, né, iria presenciar a grandeza de Deus, ou seja, iria presenciar o Messias, né, que aqui fala assim, ó, o templo que aquela geração estava edificando iria presenciar a chegada do Messias. Portanto, era uma obra de importante significado espiritual para o povo e para a fé de todos. Mas, obviamente, as dificuldades seriam grandes, por isso o Todo-Poderoso assegurou forças ao povo por meio de Zorobabel. Diante das adversidades que ocorreram na vida, que ocorrem na vida, né, não adianta a pessoa se lamentar ou culpar a si ou aos outros. É preciso trabalhar pelo que deseja, arregaçar as mangas e ir à luta por meio da fé. Então, nós não podemos ficar parados, você entende? Nós temos que, oração e ação, conforme eu já disse, né? É oração e ação, e a gente tem que orar, buscar no Senhor e agir, né? Por meio da nossa fé, né? Para que a gente venha a ser vencedor, porque senão a gente não consegue chegar aos nossos objetivos, não é mesmo? E aí também fala, no versículo 12 e 14, fala sobre a santidade e o pecado. Então o sacrifício, eles faziam um sacrifício de animais, né? E ofereciam lá no altar, eles faziam isso e ofereciam no altar. E havia lá pessoas as pessoas que aceitavam, né, que fossem aceitas, né? Haviam pessoas que eram aceitas, que havia sido estabelecido naquela época pessoas que fosse lá, se humilhasse e pedisse perdão, né? Então Deus perdoava, e quando aquela pessoa se purificava dos pecados, então ela se mantinha em santidade. No outro dia eu estava aprendendo, eu quero até ver se eu acho aqui para falar com vocês. Aqui nós aprendemos sobre, eu aprendi, né, no outro dia com o pastor Claudinei Oliveira. Ele estava dando ensinamentos sobre o que é a murmuração, o que é a blasfemia, a blasfêmia, né? Blasfemia não, a blasfêmia. E aí eu procuro sempre anotar, né? Então, quando nós estamos murmurando, nós estamos reclamando, mesmo que seja baixinho, conforme ele explicou, nós estamos rejeitando, né? Estamos mostrando para Deus que nós não estamos assim confiando naquilo, né, que Ele está falando. E quando e a blasfêmia é quando a gente
se volta contra o Espírito de Deus, contra o Espírito Santo. Então, é rejeitar o sacrifício de Deus na cruz. Isso foi o que eu aprendi. Eu queria até falar uma outra coisa para vocês, que eu achei muito bacana de aprender com o pastor Claudionei Oliveira. Então, vamos dar aqui continuidade aqui. E aí, nós vimos falar também sobre a pedra sobre pedra, né? Que ele vem falando. Eu tô adiantando bastante por causa do tempo, tá bom, gente? Então, quando se falou da pedra sobre pedra, estava representando a vida espiritual, né? Que precisava ser edificada. E os judeus haviam lançado os alicerces para a reconstrução do templo naquela época, mas deixaram a obra estagnada por muitos anos, comparado. Então, essa negligência resultava, né, num fracasso que eles estavam tendo, né? Então, estava mostrando que muitos, nos mostra aí, que muitos começam muito bem. Muitas pessoas começam muito bem ali na fé, né? No primeiro amor, né? Deus já quebrando o coração e a pessoa começa muito bem, mas depois a pessoa vai desmoronando, né? Conforme o andamento da vida, vai abandonando, né? Aquela fé fervorosa do primeiro amor. E nós não podemos nos deixar levar por isso, porque essa não é a vontade do Senhor nosso Deus. Você entende? E aí, ele também fala sobre um anel de selar. Esse anel de selar, que ele estava falando na época, né? Ele estava falando sobre a obediência de Zorobabel, que ele fez essa comparação do anel de selar, que era um instrumento usado lá para simbolizar o poder de realizar as coisas, você entende? Então, a pessoa que recebesse de Deus, né, recebesse de Deus essa autoridade, ela tinha a missão de cumprir completamente aquilo que foi dado para ela. Então, veja bem, vou aqui agora seguir aqui pelo meu esboço, tá bom? Que até então eu estava lendo para vocês o que diz ali na explicação. Então, o que aconteceu? Nesse segundo capítulo, mostra que Deus, ele convocou todos os líderes, ele convocou todo o povo para continuar a construção do templo. Você entende? Para continuar a construção do templo. E o profeta Ageu, ele usou das palavras que Deus deu a ele para fortalecer a todos, né? Fazer com que todos ficassem firmes na fé. E fazer lembrar que foi feita, que eles fizeram uma aliança com Deus. Eles tinham que lembrar disso, precisavam lembrar que foi feita uma aliança com Deus e que eles deveriam deixar o pecado e procurar santificação, procurar se santificar. Quando você procura se santificar, você evita todas as coisas seculares da vida, você determina, há uma determinação, né? Deus coloca dentro de você uma coisa que você também, que Deus deu livre-arbítrio pra gente. Então você tem que colocar dentro de você. Eu determino, por exemplo, que não vou fumar, vamos supor assim. Eu determino que de hoje em diante eu não boto mais nenhum cigarro na boca. Você está começando uma santificação. Então você tem que determinar. Eu determino que não vou mais mentir. E aí você tem que realmente fazer aquilo e procurar não seguir as outras coisas que pode te levar ao pecado, você entende? Então santificar-se é você deixar de fazer coisas pecaminosas e você escolher estar escolhendo coisas boas. Por exemplo,
ver filmes que falam da palavra de Deus, ouvir louvores, ouvir pregações, né? Isso, e evitar contato com pessoas que vai te levar para caminhos tenebrosos, caminhos errados, né? Caminhos que vai te levar ao pecado, né? Então, quando você evita essas coisas, você está se santificando, né? Procurando fazer as coisas corretas dentro daquilo que você se propôs para com Deus. Você entende o que eu falo? Então, o profeta, ele usou de palavras para fortalecer a fé daquele povo e fazer com que eles deixassem o pecado e se santificassem. E ele usava também, ele usou a seguinte frase, ele disse: a segunda casa será melhor que a primeira. Porque ele quis dizer que aquele que obedecesse à palavra e seguisse na palavra de Deus, esse chegaria à salvação, porque viria a glória da segunda casa. Você entende? A segunda casa seria melhor do que a primeira. Então ele cita, ele começa citando 3 mensagens importantes, foram as mensagens proféticas que vem lá do versículo 1 até o versículo 9. Ele vem citando, depois você volta lá e lê de novo, que fala do futuro, né, da glória de Deus, né, da glória de Deus, não, da glória do templo, do futuro templo, que viria construir um outro templo, né, fala quanto à comparação negativa do templo da época de Salomão, que era luxuoso, né, para o templo que eles estariam reconstruindo, que seria a glória da segunda casa, onde ali habitaria realmente o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, o profeta Ageu começa a encorajar o povo para que o povo permanecesse a continuar a reconstrução do templo, de reconstruir o templo na época. Então, ele começa a anunciar o futuro, né, o futuro glorioso para o templo, para o templo, né, que seria onde viria dali do templo as promessas dadas, né, por Deus, as promessas que viria para todas as nações, para todas as nações, né, que ele estava falando. Então haveria a volta, na época eles falavam do Messias, que haveria a volta do Messias, que era prometido por Deus a todos os servos. Então, o profeta Ageu começou a falar quanto a isso. Ele queria mostrar e ele incentivava, né, para que o povo tivesse confiança na palavra do Senhor e fidelidade na obra de Deus. Às vezes tem muitas pessoas que são chamadas para a obra de Deus, começam ali muito bem, né, com aquela fé fervorosa mesmo, e de repente se deixa levar e sai da presença do Pai. E aí começa a fazer outras coisas que não condiz com a palavra do Senhor. Por isso é que ele afirma que as pessoas deveriam deixar o pecado e se santificar, né? Se santificar em orar e agir de forma correta para que possa chegar ao objetivo final. Qual o objetivo final? A bênção que vem através da obediência. A bênção vem através da obediência e da fidelidade que a gente tem para com Deus. Nós só recebemos a bênção quando nós obedecemos a palavra. Quando você é uma pessoa disciplinada, você obedece. Você obedece. Agora, quando você não quer ouvir a palavra, é uma pessoa rebelde, é uma pessoa indisciplinada, como que Deus vai te dar a bênção que tanto você quer? Diz para mim. Ele não dá. Ele deixa você ali, ó, sofrendo, padecendo ali, até que você venha crer, confiar que Ele é Deus e que Ele pode te dar a bênção necessária que você tanto procura, que você tanto deseja. Então, nós devemos confiar nas promessas de Deus, nas promessas ditas aqui na palavra, né? Nas promessas ditas aqui na palavra. Aqui tem muitas promessas
de Deus para as nossas vidas, muitas, muitas mesmo. E se Deus prometeu, Ele não é homem para mentir. Então eu creio que vai se cumprir todas as promessas dele. É necessário confiar, crer que Ele é Deus e que Ele pode todas as coisas. Então, nós, como pessoas sensatas, devemos confiar nesse Deus, né? E se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui hoje, né? Porque fazer o que Ele fez por amor a nós, morrer naquela cruz, né? Derramar o sangue dele naquela cruz por amor os seres humanos que somos nós, meu Deus. Pensa, gente, se coloque no lugar do Criador. Se coloque. Eu me coloco assim no lugar dele e às vezes eu fico pensando assim, me dá uma dor, sabe? Eu sinto uma coisa que eu nem sei explicar para vocês, que a dor que eu sinto é uma dor assim que eu imagino, sabe? Eu não suportaria. A gente como ser humano, nós não suportaríamos. E ele não, ele suportou todas as ofensas, todas as humilhações, toda as blasfêmias, né, que as pessoas falavam, né, e suportou tudo aquilo por amor a nós. Então, nós devemos confiar grandemente nesse Deus. Eu sou muito assim, não sei, eu tenho essa coisa comigo. Eu confio plenamente, entendeu? E eu creio que Deus, Ele há de fazer o melhor para cada um de nós. Então, continue crendo, tá? E seja um representante do Senhor nosso Deus. Nós somos filhos, né? Nós somos imagem e semelhança dEle, né? Imagem e semelhança. E por nós sermos imagem e semelhança, nós temos que ter também um caráter digno, né? Ter o bom caráter do Senhor, nosso Deus, tá certo? Para que a gente precisa se esforçar e obedecer absolutamente à voz de Deus, tá bom? Então, gente, olha, amanhã eu venho com vocês, vamos começar um outro livro, o livro do profeta Zacarias. Já estamos dando fim ao Antigo Testamento, não é mesmo? Falta pouco para a gente iniciar o Novo Testamento. Então, sejam vocês muito agraciados pelo poder do Divino Espírito Santo e eu vou ler aqui uma oração, aquela oração do livrinho que está aqui, tá bom? A oração do livrinho, que diz assim, ó, aqui tem um versículo, versículo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 7, que diz assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Prestou atenção nisso aqui? Presta atenção. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Forte isso, não é mesmo? Então pensa nisso, reflete quanto esse versículo, tá bom? Vamos aqui então pedir ao Senhor que nos liberte do medo pecaminoso, tá certo? Para que Ele venha deixar com que a luz dele venha sobre nossas vidas. Então, ore assim comigo, repita, por favor. Senhor Deus, Tu és a minha luz e a minha salvação. Tu és a minha força. De quem terei medo? Serei forte e corajosa, pois sei que estás comigo por onde quer que eu ande. Liberta-me, Senhor, de todo medo pecaminoso, pois o medo nunca vem de ti. Guarda a minha mente e o meu coração do espírito do medo. Quando eu experimentar temor, peço ao Senhor que no lugar dele coloque o teu amor perfeito. Quando eu desviar minha atenção de ti e olhar para as circunstâncias, ajuda-me, Senhor, a reverter esse processo e fixar os meus olhos somente em ti. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por mais essa live,
por esse ensinamento, pelas suas palavras tão edificantes, Senhor, que elas penetrem no meu coração e na minha mente, para que eu venha permanecer firme com o Senhor e que nada venha atrapalhar a nossa comunhão. Liberta-me, Senhor, de todos os pecados, pois o medo, como a sua palavra mesmo diz, não vem de ti. Guarda minha mente e o meu coração de todo o espírito maligno. É o que eu te peço de todo o meu coração, já te agradecendo. Amém. E glórias ao Senhor. Então, gente, aqui está a nossa oração. Amanhã eu volto com vocês. Que Deus abençoe grandemente. Boa noite para vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau.